Bom dia, gente. Para dar continuidade, então, ao estudo dos sistemas, a gente vai continuar hoje com o sistema respiratório. Então, a gente vai seguir a mesma lógica. A gente vai falar um pouco Sobre as funções da sua introdução, um pouco sobre a classificação e um pouco sobre as estruturas, sendo que a gente vai ver o formato delas, a morfologia e a função dessas estruturas. Um apanhado geral sobre sistema respiratório. Então, qual é a função do sistema respiratório? O sistema respiratório, intuitivamente, a gente logo responde que a função dele é fazer a troca gasosa. Só que a troca gasosa é só uma das funções desse sistema. Na verdade, ele também auxilia no equilíbrio do pH do nosso sangue. Então, se o indivíduo, o animal, está com uma respiração, uma hiperventilação, ele pode ter uma acidose metabólica, o contrário, pode ter uma alcalose metabólica. Esse pH sanguíneo é controlado pela troca de CO2 e troca de oxigênio. Ele também serve para fonação, a gente esquece dessa função, mas na verdade a nossa fonação, ou seja, o nosso ato de vocalizar, de falar, os animais também têm essa vocalização, essa fonação, ela é feita através da passagem de ar pelo sistema respiratório. Então ele vibra as cordas vocais, daqui a pouco a gente vai ver uma foto delas, e essa vibração é o que a gente ouve como uma fonação, né, como um sinal sonoro. Mas ela tem outras funções também. Por exemplo, quando a gente inspira o ar, o nosso ar ele pode vir com alguns patógenos, pode vir com bactéria, com fungo. E o nosso sistema respiratório tem também um sistema de defesa que vai ativar as nossas células de defesa, controlando a entrada desses patógenos, controlando algum tipo de infecção que possa vir a ser cometido pelo nosso sistema respiratório. Então, o sistema respiratório pode ser classificado de duas formas. Ele pode ser classificado funcionalmente ou pode ser classificado estruturalmente. Estruturalmente é morfologicamente, de acordo com a sua anatomia. Funcionalmente, ou seja, de acordo com a sua função, a gente classifica de duas formas também. A gente pode classificar em componentes que fazem parte da condução do ar e componentes que fazem parte da respiração em si, ou seja, das trocas gasosas. A parte do sistema respiratório que conduz o ar, a gente chama de parte condutora, ou seja, ali não tem a troca gasosa, serve apenas entre aspas, né, para pegar o ar do ambiente e conduzir até a nossa parte respiratória. Então a nossa parte condutora, ela é responsável, parte condutora, desculpa, ela é abordada pelo nariz, faringe, laringe, traqueia e brônquios. Ou seja, nariz, faringe, laringe, traqueia e brônquios não possuem a capacidade de fazer a troca gasosa. Eles não trocam o oxigênio e o CO2 com o ambiente. Porém, eles conduzem esse ar até a nossa parte respiratória. E a nossa parte respiratória em si são os pulmões, com os componentes que estão no interior dos pulmões, os alvéolos pulmonares. A gente vai ver isso daqui a pouco também. Então, essa é a classificação funcional do sistema respiratório. Mas a gente tem também a classificação estrutural, ou seja, de acordo com o formato, de acordo com a localização dele, de acordo com a estrutura do sistema. Estruturalmente, a gente classifica de duas formas: em sistema respiratório superior e sistema respiratório inferior. O sistema respiratório superior contém o nariz, a faringe e a laringe, ou seja, vai até aqui, ó, nariz, faringe e laringe. O sistema respiratório inferior apresenta as estruturas que estão caudais a esses componentes, como a traqueia, que já começa aqui na região cervical, traqueia, brônquios e os pulmões, assim como os componentes que estão no interior do pulmão. Quais são os limites do sistema respiratório? Então, o sistema respiratório, o limite inicial dele, ou seja, o que faz mais contato com o nosso ambiente externo, é o nariz. Mais especificamente, esse orifício do nariz, que a gente chama de narina. Esse é o limite mais rostral do sistema respiratório. O limite mais terminal do sistema respiratório, mais caudal dele, são os alvéolos pulmonares, que é esse saquinho que a gente está vendo aqui,
que é uma membrana bem delgada, onde o ar entra nesse alvéolo pulmonar. Aqui passa uma artéria, ó, esse ducto aqui é uma artéria, e essa membrana é tão delgada, tanto dessa arteríolazinha quanto desse alvéolo, que permite a passagem de gases. Então, quais são os limites? Narina, que é um orifício do nariz, e alvéolo pulmonar. Então, a primeira das estruturas que a gente vai ver aqui é o nariz. O nariz ele é composto por 3 porções: o nariz externo, a cavidade nasal e os seios paranasais. A gente vai falar de cada uma dessas porções. O nariz externo é essa estrutura que a gente consegue visualizar externamente dos animais, e ele é composto por diversas cartilagens, ó. Cartilagens dorsais, ventrais, septo, acessórias e alar, que é só nos equinos. Não vem ao caso agora, a gente tem que saber quais são os tipos de cartilagens. O interessante é a gente saber que existem cartilagens que fazem essa sustentação do nosso nariz externo. Ou seja, existe uma parte óssea, que é esse daqui, ó. Existe uma parte óssea do nosso nariz, que é esse marcado com a letra A, e o restante é formado por cartilagens. E externamente no nariz dos animais domésticos, a gente consegue encontrar um tegumento diferenciado, ou seja, uma pele um pouco diferenciada do restante do corpo, coisa que a gente não encontra nos humanos e nem nos equinos. Essa pele um pouco diferenciada, ou seja, esse tegumento um pouco diferenciado que a gente encontra, ele recebe um nome. E esse nome varia de acordo com qual região que esse tegumento é diferente. Por exemplo, nos cães, nos gatos e nos pequenos ruminantes, esse tegumento diferenciado só se encontra aqui na região do nariz. Então esse tegumento a gente chama de plano nasal. Nos suínos, esse tegumento diferenciado, ele é bem particular. Ele é mais rostral, ele é circular, ele é protuberante e a gente chama de plano rostral. Ele é bem diferente, dá para ver que ele é mais achatado em formato discoide, né? Com as narinas parecendo 2 orifícios de tomada. Então esse é o plano rostral. Nos bovinos, bubalinos, esse plano ele não pega só o nariz, ele pega também o lábio superior. Então a gente chama de plano nasolabial, ou seja, dá para ver aqui que a pele desse animal da região da narina é uma pele mais úmida, é um tegumento glaba, ou seja, ele não tem pelos, assim como nos outros animais, e é um tegumento um pouco diferenciado do restante da cabeça dele, por isso que a gente chama de plano nasolabial. E o do lábio superior, olha aqui, é fundido com o tegumento do nariz. Então, nasolabial, rostral para os suínos e nasal para os carnívoros e para os pequenos ruminantes. Nos equinos, como é que é a classificação? Nos equinos é assim como nos humanos, não tem esse tipo de classificação, porque o tegumento ele é similar ao restante do corpo. Então daqui a pouco a gente vai ver uma foto de um nariz de um equino e vocês vão ver que o nariz dele, a parte mais rostral principalmente, ela é repleta de pelos e ela não tem uma pele diferenciada, especializada para aquela região. As narinas também variam de acordo com a espécie. Aqui a gente consegue ver num cão, num bovino, num equino e num felino que as narinas têm o formato de vírgula. Nos pequenos ruminantes, a narina tem o formato de fenda. E nos suínos, ela tem esse formato bem característico deles, que é um formato arredondado. Isso tem muita relação com a quantidade de ar que esse indivíduo consegue inspirar e de acordo principalmente com a atividade física que ele consegue fazer. Ainda no nariz, a gente tem 2 estruturas. Uma delas é o vestíbulo nasal e a outra é o divertículo nasal. O vestíbulo nasal todos os animais vão ter. Vestíbulo vem de vestibular. Vestibular é que nem você faz uma prova para entrar na faculdade, você faz a prova de vestibular. Vestibular significa entrada. Então, o vestíbulo nasal nada mais é do que a entrada da cavidade nasal. Então, é uma região onde apresenta, dependendo da espécie, a presença de pelos,
é uma região que não tem conchas nasais, daqui a pouco a gente vai ver o que são conchas nasais, ou seja, é a entrada, assim que você entra na narina, assim que você passa pela narina, pela abertura da narina, a gente entra no vestíbulo nasal. E os equinos, especificamente, apresentam uma região chamada de divertículo nasal. Divertículo é como se fosse um fundo de saco cego, é como se fosse um compartimento a mais aqui na região do vestíbulo nasal. Então, aqui está mostrando com número 1, duas linhas, é o divertículo nasal. Esse divertículo nasal, ele tem a função de propiciar, ou seja, de permitir a dilatação da narina, principalmente no equino, que tem uma cartilagem chamada de cartilagem alar, que permite essa dilatação, e isso faz com que expanda essa região chamada de divertículo nasal, e com a presença desse divertículo, ele permite que mais ar entre no sistema respiratório do animal. Então, os equinos, especificamente, são animais muito atléticos, são animais que precisam desse exercício físico e naturalmente fazem exercício físico. Aqui a gente consegue ver nessa foto, ó, nesse zoom, a narina dele completamente dilatada. Quem faz essa dilatação da narina, quem participa, na verdade, dessa dilatação é a cartilagem alar. Alar parece asa, alar vem de asa. Então ele abre como se fosse uma asa, dilatando o divertículo nasal e permitindo uma entrada maior de ar. Porque nesse momento aqui, esse animal precisa de mais oxigênio. Então precisa aumentar a quantidade de ar para ele ter mais oxigênio, para ele ter o seu potencial atlético desenvolvido. Então a gente já falou do nariz externo, a gente falou da narina, né? Do vestíbulo nasal, que é a entrada da cavidade. E agora a gente vai falar da cavidade nasal propriamente dita. Então, a cavidade nasal, isso aqui é um animal, um suíno, cortado no plano sagital mediano. A gente já viu o que é o plano sagital mediano. É quando você faz um corte bem no centro do animal, dividindo o animal em 2 antímeros. Então, o que a gente está vendo aqui é um antímero direito da cabeça de um suíno. Então, aqui está a narina dele. Essa região aqui, ó, que está um pouco... na verdade, está coberta por um pedaço do septo nasal, é o vestíbulo nasal. Então aqui fica o vestíbulo nasal. Ele faz parte da cavidade nasal. Aqui é o vestíbulo nasal. E mais caudalmente, tudo isso daqui, ó, é cavidade nasal. Tudo isso aqui que eu estou passando, o laser, é cavidade nasal. Então, quais são as delimitações da cavidade nasal? As narinas e uma região aqui chamada de coanas. As coanas, na verdade, é a delimitação, são 2 membranas, por isso que são coanas, elas delimitam a cavidade nasal da faringe, que está mais caudalmente. E a cavidade nasal, vocês podem encontrar de 2 formas nos livros. Podem encontrar como sendo cavidade nasal tudo, ou seja, o vestíbulo nasal mais essa região aqui. E podem encontrar também a cavidade nasal separada por uma região de vestíbulo e uma região de cavidade nasal propriamente dita, que seria de fato essa expansão da cavidade nasal. Ok? Quais são as estruturas que a gente encontra na cavidade nasal? A gente encontra o ósteo do ducto nasolacrimal. O que é ósteo? É uma abertura. Daqui a pouco eu vou mostrar esse ducto. Mas já parem para pensar. O que é nasolacrimal? Nasolacrimal. Olha a palavra. A gente encontra também no assoalho da cavidade esse órgão vômero-nasal, vou mostrar. E a gente encontra conchas nasais que delimitam espaços chamados de meatos nasais. Então a gente vai falar de cada um deles agora. Ósteo do ducto nasolacrimal. Como eu disse, ósteo é um orifício. Então aqui, ó, na região do vestíbulo nasal, a gente encontra esse orifício. Nessa imagem aqui foi acoplada uma sonda nesse orifício. Esse orifício é o ósteo do ducto nasolacrimal. Quando a gente fala em ducto, a gente fala em canudo, em percurso. Nasolacrimal é um percurso que vai do naso, o que é naso? É cavidade nasal, até lacrimal, até a lágrima, ou seja, até a nossa região ocular. E o ducto nasolacrimal serve para conduzir a lágrima
que é produzida no olho até a cavidade nasal. Então existe uma passagem da nossa lágrima, ela é drenada, por isso que quando a gente chora, o nosso nariz escorre. Então agora está muito claro isso, a gente chora, o nosso nariz escorre. Por quê? Existe um excesso de lágrima nessa região, essa lágrima vai ser drenada, nós humanos também temos isso. Nossa lágrima vai ser drenada através desse ducto e vai cair na cavidade nasolacrimal. Não, desculpa, na cavidade nasal, através do ducto nasolacrimal. E qual é a importância de cair lágrima na nossa cavidade nasal? Principalmente de umidificar essa região. Então essa região recebe muito ar, então ela é constantemente desidratada. Então a gente precisa de equipamentos que umidifiquem esse ar. Então nossa lágrima cai naturalmente, tanto é que naturalmente o tempo todo nosso olho produz lágrima. Só que nossa lágrima não fica escorrendo para fora do olho. Não fica escorrendo para fora do olho porque ela é sempre drenada pelo ducto. Por isso que a gente não percebe. A gente só percebe que ele é drenado pelo ducto quando a gente chora, que drena muito e nosso nariz começa a escorrer. A produção de lágrima quando a gente chora é tão grande que o nosso ducto não dá conta e começa a escorrer para o meio externo também. Por isso que a lágrima começa a escorrer no nosso olho, na nossa face. E por que aqui foi realizado esse procedimento de sondar o ducto nasolacrimal? Foi realizado porque, às vezes, o animal vive numa região muito empoeirada, uma região com muitas partículas, e esse ducto nasolacrimal fica entupido. Então, o olho começa a escorrer lágrima, sem drenar para o nariz. Então, é um procedimento veterinário super simples, que pode acoplar uma sonda aqui, só até o início do ducto nasolacrimal, não acopla até o final não, é só cerca de 1 centímetro do ducto, e injetar uma solução salina aquecida, um soro fisiológico morno, ou uma solução oleosa, como óleo mineral, para fazer essa desobstrução do ducto nasolacrimal. Isso é muito comum a gente ver em animais de pequeno porte, como o poodle, por exemplo, que aparece aquela mancha queimada, aquela mancha meio com coloração amarronzada. Na verdade, nessas raças, é muito comum a gente ter obstrução do ducto nasolacrimal. E ele é tão delgado, ele é tão fininho que a gente não consegue desobstruir. Então essa obstrução, na maior parte das vezes, ela é permanente. Então a lágrima do indivíduo para de percorrer o ducto e para de cair na cavidade nasal e ela começa a cair externamente. E a gente vê aquela mancha amarronzada, principalmente no poodle, porque o poodle tem muito pelo. A gente consegue ver que a lágrima ela é ácida, ela tem componentes, ela tem proteína, ela tem sais, e ela começa a queimar a região do pelo desse animal. Mas não tem problema nenhum para ele, vida que segue. Isso não causa nenhum mal para ele. E a gente falou aqui do ósseo nasal do ducto nasolacrimal e agora do órgão vômero-nasal. O órgão vômero-nasal é um órgão que fica aqui na região do assoalho da cavidade nasal. Deixa eu ver se dá para ver aqui. Fica nessa região aqui do assoalho da cavidade nasal. Ele é bem pequeno e ele é responsável pela percepção de odores, principalmente de feromônios envolvidos na reprodução. Então, como ele fica no assoalho da cavidade nasal e ele tem uma comunicação com a cavidade oral, é muito comum em todas as espécies, todas não, mas na maioria das espécies domésticas, a gente vê esse comportamento de Fleming. É claro que a gente consegue ver mais facilmente isso nos equinos, a gente consegue ver isso nos pequenos ruminantes muito facilmente, mas a maioria das espécies apresentam, claro, com certo grau de limitação, esse movimento de Fleming. Esse movimento de Fleming, ele permite a abertura desse canal com a entrada de feromônios, a entrada de partículas que acessem esse órgão vômero-nasal. Então ele consegue captar odores muito específicos. Nos humanos, esse órgão é vestigial. Então a gente não encontra mais esse órgão nos humanos, ele foi involuído. Então, como a gente tem
características sociais bem diferenciadas em relação a esse tipo, aos mamíferos domésticos, e o nosso ciclo reprodutivo também é completamente diferenciado desses animais, a gente perdeu, evolutivamente perdeu essa, iniciou pelo menos a perda, a gente ainda tem um certo resquício, mas é praticamente infuncional, né? Não tem função desse órgão vômero nasal, ok? Dentro da cavidade nasal, a gente encontra ainda estruturas que são estruturas formadas por lâminas bem fininhas ósseas revestidas por uma mucosa. E essas estruturas são chamadas de conchas nasais, porque de fato elas têm formato de conchas, como se fosse uma concha do mar. São assim, e o ar passa ao redor dessas conchas nasais. Qual é a função da concha nasal? Como ela é revestida por mucosa, então, e essa mucosa é muito irrigada, tem muita fonte sanguínea nessa mucosa, essa concha nasal tem função principalmente de umidificar esse ar, de aquecer esse ar e de captar sensações de que tem algum patógeno entrando, ou captação de alérgenos, organismos que vão te causar alergia, e isso tudo é feito através da mucosa que recobre essas conchas nasais. Essas conchas nasais nós apresentamos basicamente 4 nos mamíferos domésticos. A concha nasal dorsal, a concha nasal ventral, no plural, conchas nasais etimoidais, que na verdade é um conjunto de pequenas conchas, e a concha nasal média. E entre essas conchas nasais existe um espaço por onde passa o ar, que é chamado de meato nasal. Então aqui a gente consegue ver um bovino. Essa estrutura aqui marcada com o número 6 é a concha nasal dorsal. Essa estrutura aqui é a concha nasal média. E essa, que é a maior de todas, dessa figura especificamente, removeram a mucosa. Então aqui a gente só está vendo o osso. Por isso que aqui está o osso. Ó. Removeram a mucosa. Essa daqui é a concha nasal ventral. Então dorsal, média e ventral. E mais caudalmente, a gente tem as conchas nasais etimoidais, que são várias bem pequenininhas. As conchas nasais etimoidais são as mais importantes na função olfativa. Eu até esqueci de colocar lá na introdução sobre a função do sistema respiratório, mas óbvio que uma das funções também é de olfato, né? De sentir cheiro das coisas. Então aqui nessa região das conchas nasais etimoidais e um pouco também na região da concha nasal média, a gente tem uma mucosa um pouco especializada, que ela tem uma comunicação direta com o encéfalo, que está ocupando essa região aqui, ó. E essa mucosa, ela tem a capacidade de perceber odores e conduzir através de neurônios, através de um nervo especial chamado de nervo olfatório, até o nosso sistema nervoso central, e a gente vai conseguir captar os odores. Então aqui a gente tem a concha nasal dorsal, média, ventral e as etimoidais. Entre essas conchas nasais, nós temos os espaços. Esses espaços são chamados de meatos. Então aqui a gente tem o meato nasal dorsal, médio, ventral, etimoidal e comum. Então vamos ver eles aqui, ó. Vamos identificar primeiro as conchas. Esse daqui é um ovino, também no córtex sagital mediano. E essas estruturas aqui, ó, são as conchas nasais, estão no interior da cavidade nasal. A gente tem aqui uma concha nasal dorsal. Essa menorzinha aqui, ó, é uma concha nasal média. Essa é onde eu estou passando o laser. É a concha nasal dorsal. E essas pequenininhas aqui, ó, estão vendo? Essas pequenininhas aqui, essas mais especificamente 3 que a gente está vendo nessa peça, são as conchas nasais etimoidais. Quando o ar entra aqui pela narina, ó, o gato, sai gato. Aula remota em casa é assim, né? Então, quando o ar entra aqui pela narina,
o ar não passa no interior das conchas, ele passa ao redor das conchas nasais. Então, nesse espaço entre a concha nasal dorsal e o teto da cavidade nasal, é o que a gente chama de meato nasal dorsal. Esse espaço entre a concha nasal dorsal e a concha nasal ventral, vocês conseguem ver que a média ela é muito caudal, ela não ocupa a cavidade nasal inteira. Então existe um espaço entre a concha nasal dorsal e a ventral, que a gente chama, está marcado com alfinete vermelho, que a gente chama de meato nasal médio. Existe um espaço entre a concha nasal ventral, que é essa daqui, e o assoalho da cavidade nasal, ou seja, o chão da cavidade nasal, que a gente chama de meato nasal ventral. Existe também espaço entre essas conchas nasais etimoidais, que a gente chama de meato etimoidal, entre as conchas nasais etimoidais. E o meato nasal comum fica onde? A cavidade nasal ela é dividida por uma cartilagem aqui no centro. Então a gente tem, na verdade, duas cavidades nasais, uma da direita e uma da esquerda. E esse espaço, essa cavidade nasal direita e da esquerda, elas são divididas por uma cartilagem chamada de septo nasal. Ou seja, essa região que divide, a gente consegue ver externamente, divide as duas cavidades nasais, a gente chama de septo nasal. Então, o septo nasal nesse indivíduo aqui foi removido para a gente olhar o interior da cavidade nasal. Mas o espaço entre as conchas nasais e o septo nasal é chamado de meato nasal comum. É comum porque é um espaço comum a todas as conchas. Nós temos também dentro do nariz, ainda na anatomia do nariz, estruturas, ou na verdade não são estruturas, são espaços chamados de seios paranasais. Eu já comentei dos seios paranasais na aula de osteologia, quando eu falei dos ossos pneumáticos. Então, os seios paranasais são as cavidades no interior dos ossos pneumáticos que ficam na região do crânio. Esses ossos pneumáticos têm a função principal de purificar e acondicionar o ar. O que é acondicionar o ar? É aquecer e umidificar o ar. Então aqui, ó, nessa imagem a gente consegue ver um equino e essa região pintada de amarelo são os espaços no interior dos ossos pneumáticos. O ar ele entra aqui pela narina, entra na cavidade nasal, passa através de pequenas aberturas, pequenos ósseos que se comunicam com os seios paranasais. Esse ar então passa através de todos esses seios paranasais. Aqui nos humanos a gente encontra os seios paranasais em toda essa região aqui, ó. Por isso que quando a gente tem sinusite, essa região fica muito dolorida, porque é a inflamação dos seios paranasais. Esse ar passa por aqui, ele é aquecido, ele é umidificado, depois ele volta para a cavidade nasal e segue o seu caminho em direção à faringe. Então aqui nos bovinos, olha aqui que interessante, a gente consegue ver bem claro aqui, foi corado aqui com os seios paranasais foram curados com cores diferentes, aqui a gente tem diferentes ossos, aqui a gente tem diferentes ossos, e esses ossos abrangem nos bovinos praticamente a face inteira. E olha que interessante isso aqui, em azul claro, a gente tem um seio chamado de seio frontal, que nada mais é do que esse seio aqui, ó, é o seio frontal. E olha aqui, um pedacinho do seio frontal invade a região cornual, a região do corno do animal. Por isso que, olha aqui, ó, nessa imagem aqui da direita a gente consegue ver também, ó, um seio frontal e aqui a região cornual, invadindo, o seio frontal invadindo a região do corno. E isso é muito importante, muito interessante, porque quando a gente faz uma descorna no animal, ou seja, remove o corno do animal, faz essa secção do corno do animal, a gente tem acesso direto ao seio paranasal frontal. Então, é muito comum entrar sujidade, se a cirurgia for feita de forma não muito limpa,
for feito a campo com poucos cuidados, pode entrar sujidade, pode entrar pedaço de gaze, pode entrar algodão, pode entrar poeira nessa região do seio e causar o que a gente chama de sinusite. E olha aqui, vocês lembram, né, que eu mostrei para vocês na aula passada? Deixa eu ver se dá para ver aqui. A sinusite no equino. Então aqui, ó, isso aqui é exatamente o seio frontal de um equino. E a gente está vendo que o indivíduo está injetando soro fisiológico, provavelmente morno aqui, e está saindo essa secreção que parece leite condensado, né? Isso é pus. Então isso é um animal que teve sinusite. Aqui a gente está falando de equino, bem comum ter sinusite também. Só que se você fizer uma correlação com o bovino, que tem o seio nessa mesma região, e aqui ainda tem um corno, quando faz a descorna, é muito comum entrar bactéria, entrar sujidade nessa região e gerar esse tipo de sinusite. Isso é perigosíssimo, o animal pode morrer de sepsis, pode gerar isso, alterações seríssimas. Como essa região fica repleta de pus, esse pus e fica edemaciada, a mucosa fica inchada, esse pus não tem por onde sair. Então, nesse caso aqui, foi realizada uma cirurgia com a abertura de um segmento ósseo para fazer essa limpeza desse seio, porque senão esse pus não seria drenado. Bom, então continuando, a gente agora saiu da região da cavidade nasal, então a gente consegue ver aqui, ó, o septo nasal foi mantido, então esse número 21 é o septo nasal, é uma placa de cartilagem nasal, desculpa, e aqui delimita o que a gente chama de coana, que delimita a cavidade nasal da cavidade da faringe. Então isso tudo em preto aqui é a faringe. E aqui delimitado e obstruído, na verdade, obstruindo a nossa visão pelo septo nasal, a gente vê a cavidade nasal. Então aqui a coana delimita os dois, a cavidade nasal de faringe. A faringe é uma parte ainda condutora, ela não tem função respiratória propriamente dita, ela é uma estrutura tubular, condutora, que a gente separa em 3 seções, em 3 partes. A primeira delas é a nasofaringe, depois a orofaringe e a laringofaringe. A gente consegue ver pela palavra que naso significa nasal, é de cavidade nasal, de sistema respiratório. Então existe uma parte da faringe relacionada com a cavidade nasal. Existe uma parte da faringe relacionada com a cavidade oral. E existe uma parte da faringe relacionada com o órgão que vem a seguir, que é a laringe. Então, a laringofaringe. Essa região onde eu estou passando o laser aqui é a região da nasofaringe, ou seja, é a parte da faringe que está em contato com a cavidade nasal e é por onde o ar passa. Essa regiãozinha aqui, ó, mais estreita, ela está delimitada ventralmente pela língua, isso daqui é a língua, e isso daqui é o teto, é o palato, é o teto da cavidade oral. Essa regiãozinha pequenininha aqui por onde passa o alimento é chamada de orofaringe, porque está em contato com a cavidade oral, que é essa região onde eu estou passando o laser. E essa estrutura aqui é a laringe, que é a nossa próxima estrutura, laringe. A região da faringe que circunda e está próximo à laringe, a gente chama de laringofaringe. Então o ar entra aqui pelas narinas, passa pelo interior da cavidade nasal, mais especificamente pelos meatos, depois ele atravessa a coana e atinge a nasofaringe e segue pela laringofaringe até entrar na laringe. O alimento, na verdade, ele faz um caminho oposto. Ele entra pela cavidade nasal, ele vai para a orofaringe, ele passa um pedacinho aqui na laringofaringe e sobe em direção ao esôfago. O esôfago do indivíduo ele é dorsal à traqueia, dorsal à laringe. Então daqui a pouco a gente vai ver numa outra foto
que dá para ver a disposição dele bem direitinho. Ele é dorsal e depois ele segue em direção, ele segue mais para a esquerda. E aqui a gente está vendo o ósseo faríngico ou faríngeo da tuba auditiva. Então existe uma comunicação com a nossa nasofaringe, da tuba auditiva, ou seja, da nossa parte da orelha até o interior da faringe. Por isso que quando a gente está subindo uma região de montanha e a pressão lá fica abaixo da pressão que a gente estava acostumado antes, a gente tende a engolir ar para equiparar a pressão dessa orofaringe com a pressão da nossa cavidade da orelha. Então, a nossa orofaringe, existe uma comunicação com a nossa cavidade nasal. Desculpa, existe uma comunicação da nossa parte auditiva com a nossa nasofaringe, ok? Por isso que às vezes a gente tem inflamação, tem rinite, tem dor de garganta e nosso ouvido coça tanto, porque existe essa comunicação de fato. Então a gente já falou de faringe, vamos para o seguinte compartimento, que é esse daqui, ó. É a laringe. A laringe é um órgão tubular também, só que ao contrário da faringe, que ele é muscular, a laringe ela tem cartilagens. Essas cartilagens são estruturadas como se fosse um quebra-cabeça, formando um longo tubo que conecta a faringe até a traqueia. Então a laringe, nada mais é do que uma comunicação da faringe até a traqueia. E ela tem a função de fazer essa comunicação do ar passar, de auxiliar na deglutição, porque ela fecha a comunicação do ar para o alimento chegar até o esôfago. Ela faz a regulação da pressão intratorácica, ou seja, quando o animal vai defecar, por exemplo, ou no momento do parto, ele precisa segurar e aumentar a pressão intratorácica para então aumentar a pressão abdominal e gerar no momento do parto ou no momento da defecação. E quem faz isso, quem faz esse fechamento para permitir esse aumento da pressão é a laringe, mais especificamente uma cartilagem da laringe chamada de epiglote. E ela também é responsável pela fonação. Então é na laringe que existem as pregas vocais, que informalmente a gente chama de cordas vocais. Então aqui, ó, a laringe é tudo isso daqui. Esse osso aqui, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, não. Isso aqui, na verdade, é um osso chamado osso hioide, que fica fixado na laringe. A laringe é isso daqui, ó, 7, 11, 10, 8, 9. Essa estrutura aqui é a laringe. Essa estrutura marcada com 16 já são os anéis da traqueia. Então é como se a faringe fosse aqui, nessa região, aqui a laringe e aqui a traqueia. A laringe então comunica a faringe mais rostralmente com a traqueia mais caudalmente. E a laringe ela é formada por 4 tipos de cartilagens. Pela epiglote, pelas, do plural, aritenoides, pela tireoide e pela cricoide. Ou seja, 3 cartilagens ímpares, que a gente só vai ver uma, e uma cartilagem par, que a gente tem uma do lado direito e uma do lado esquerdo. Então aqui, ó, pintado de roxo, número 7, a gente vê a epiglote, ela que é responsável por fazer o fechamento da cavidade da laringe, impedindo a entrada de comida. Quando a gente tem esse fechamento defeituoso, quando a epiglote não fecha tão bem, a gente engasga. Então todo mundo aqui já comeu um alimento e engasgou. Alguém contou uma piada, a pessoa foi lá, respirou e engasgou ao mesmo tempo. Quando a pessoa engasga, na verdade é porque passou um pouco de alimento, um pouco de secreção pela epiglote. Então a pessoa engasga, tosse e o alimento volta para a cavidade oral. Então aqui em roxo é a epiglote. Em azul a gente está vendo uma aritenoide, só que são duas. É uma no antímero esquerdo e uma no antímero direito. A tireoide, que tem esse formato de escudo que fica aqui embaixo, ó, nessa região, quando a gente faz a deglutição, ó, quando a gente engole, a gente vê a tireoide fazendo esse tipo de movimento de subir e descer.
e a cricoide, que é essa avermelhada aqui, ó. Crico significa anel. Então a cricoide tem esse formato de anel. E ela que delimita a passagem, ela que delimita a passagem da laringe e o início, ou seja, o final da laringe e o início da traqueia. Então da cricoide para caudal é traqueia já. Aí a cricoide já pertence à laringe. Então dela para cranial, laringe. E olha que interessante, a gente costuma pensar nas cordas vocais como sendo pequenas cordas verticais que vibram, mas na verdade não é nada disso. As cordas vocais, na verdade, não são cordas vocais, são pregas, são membranas. Então, isso daqui é uma corda vocal. Na verdade, tudo isso aqui ó, é uma corda vocal. Tudo isso aqui é uma corda vocal e aqui é outra corda vocal. É claro que ela é dividida em partes. Mas essa daqui é uma corda vocal e essa daqui é outra corda vocal. E essa bolinha que a gente está vendo aqui, ó, na verdade, essa bolinha que a gente está vendo aqui, isso aqui é a cartilagem aritenoide. Então é essa partezinha aqui da aritenoide, ó. A aritenoide que é responsável por fazer essa movimentação das pregas vocais e fazer o tensionamento dela ou o relaxamento, claro, associado a músculos, para a gente conseguir vocalizar. Então, quando a gente está precisando de muito ar entrando, a gente tem a cartilagem aritenoide, ela se abre, se afasta uma da outra e permite a passagem de ar. Quando a gente está vocalizando, ela se fecha. Olha aqui, as pregas vocais fechadas, permitindo menos passagem de ar e permitindo a vibração dessas pregas. Então a gente vocaliza. Nesse animal aqui, especificamente, dá para ver que existe uma prega vocal que está parcialmente fechada e a outra que está completamente aberta, né? Isso aqui é uma patologia, uma doença. Isso aqui é um problema que o animal tem. Isso aqui é John Equino. A gente fala síndrome do cavalo roncador. Não sei se vocês já ouviram falar isso. É o cavalo que quando começa a fazer exercício físico, ele começa a roncar. Existe, claro, um barulho naturalmente dele, mas esse aqui é em excesso. Ele começa a roncar porque as pregas vocais dele não se abrem completamente. É um problema nervoso isso. É um problema do sistema nervoso, porque a inervação da musculatura que movimenta essa cartilagem aritenoide está com algum problema e ela não consegue se abrir de forma uniforme. Então, às vezes, uma fica aberta, a outra não se abre tão bem. A gente chama isso de hemiplegia laríngea. Hemi é metade. Hemiplegia laríngea. Síndrome do cavalo roncador. Então, terminando aqui a parte de laringe, caudalmente a cartilagem cricoide, a gente vai começar com a traqueia. Então a cartilagem cricoide está nessa região aqui e aqui a gente já consegue ver a traqueia. Traqueia é um tubo cartilaginoso, tem músculo também nele, ele fica extremamente ventral, então quando a gente passa a mão nessa região cervical, a gente consegue sentir os anéis da traqueia, que são os anéis da traqueia, são as unidades formadoras desse tubo. Então aqui é um anel cartilaginoso e dorsalmente ele é incompleto, ele é obstruído por uma prega. A gente vai ver isso, uma prega muscular. Então a traqueia ela é delimitada, como eu já disse anteriormente, pela cartilagem cricoide e vai até a divisão dela em brônquios. Essa divisão é feita por uma estrutura em formato de foice, que a gente chama de carina da traqueia, carina com C, carina da traqueia. É a região onde divide a traqueia em dois brônquios principais. E a traqueia, ela ocupa uma parte do pescoço, que a gente chama de porção cervical, e uma parte dentro do tórax, que a gente chama de porção torácica. Essa carina da traqueia aqui, ela fica mais ou menos na região dorsal do coração, mais ou menos no quinto espaço intercostal, ou seja, já dentro da cavidade torácica. Então, essa região aqui é a traqueia torácica e essa região, mais ou menos aqui, é a traqueia
porção cervical da traqueia, ok? E aqui a gente consegue ver o percurso dela, ó. O percurso da traqueia bem ventral. E aqui um corte transversal da traqueia. A gente consegue ver em branco o anel cartilaginoso da traqueia, que é o anel traqueal, ele é feito de cartilagem. Aqui é ventral, ou seja, ele é completo ventralmente, mas dorsalmente ele é aberto, ou seja, ele é um formato de U, letra U. Ele é aberto. Então aqui tem cartilagem e aqui ele é aberto. Só que ele é aberto, mas não permite a passagem de ar, porque ele é revestido, essa abertura aqui, ela é revestida por um músculo. Esse músculo auxilia a fazer a dilatação ou a constrição dessa traqueia e ela obstrui a porção, a face dorsal do anel traqueal. E entre cada anel traqueal, a gente vê um ligamento anular da traqueia, ou seja, aqui é um anel traqueal, aqui é outro anel traqueal, unindo, fazendo a união dos dois anéis traqueais, a gente tem o ligamento anular, ou ligamento anular da traqueia. Então aqui a gente vê o músculo traqueal também, num outro ponto, numa outra vista, e aqui, mais caudalmente, quando a traqueia se bifurca em dois brônquios, a gente vê essa pontinha aqui, que parece uma foice. Essa pontinha que a gente vai ver numa foto abaixo, isso aqui, ó, 12, é a carina da traqueia, ok? A carina da traqueia forma como se fosse um septo, uma foice que divide em duas estruturas tubulares. E agora, já finalizando, a gente tem, quando a traqueia se bifurca, ali na região da carina da traqueia, a gente tem agora estruturas chamadas brônquios, ou uma árvore brônquio, porque de fato parece uma árvore, ó, formada por brônquios. Então a gente chama de árvore brônquica. Essa traqueia vai se bifurcar em duas estruturas, que a gente chama de brônquios principais. Então esse daqui é um brônquio principal direito, esse daqui é um brônquio principal esquerdo. Olha que interessante, nos humanos, isso aqui é de um humano. O brônquio principal direito, ele é mais vertical, e o esquerdo, ele é mais horizontal, ele é mais oblíquo. Então, geralmente, quando o indivíduo, uma criança pega um feijão, enfia o feijão no nariz, isso é muito comum, enfiar coisa no nariz, ou enfiar coisa na boca e respirar, e ficar engasgado, geralmente essa obstrução se dá aqui no brônquio principal direito, porque aqui o calibre é bem grande, o calibre, então vamos supor que ele enfiou um feijão. Estou falando feijão porque é bem comum. Enfiou um feijão, o feijão cai, ó, é tendência do feijão cair reto para cá, porque aqui é mais vertical. E aqui ele já sofre uma constrição e fica mais estreito. Então, geralmente o médico, quando ele vai desobstruir através de uma traqueoscopia, ou seja, vai enfiar uma câmera na traqueia e vai observar onde que está obstruído, é tendência do médico ir direto no brônquio traqueal direito, no brônquio direito, porque geralmente a obstrução está aqui. Não é regra, mas geralmente vem para cá. Então, voltando aqui para os animais domésticos. Essa traqueia, aqui na região da carina, já intratorácico, ela vai se bifurcar, formando um brônquio principal direito e um brônquio principal esquerdo. Esses brônquios, por sua vez, agora já não é mais traqueia, é bronca. Esses brônquios, por sua vez, também se ramificam em outras estruturas. Primeiro, os brônquios lobares. Os pulmões apresentam lobos, ou seja, compartimentos. Então, a gente vai um brônquio para cada compartimento, para cada lobo, a gente chama de brônquio lobar. Dentro dos lobos, eles também são separados em segmentos. Então, dentro de um lobo, tem uma parte mais cranial, uma parte mais dorsal, uma parte mais caudal. Então, esses brônquios lobares se ramificam em segmentos, em brônquios segmentares, ok? Cada brônquio vai para um segmento. Vocês podem encontrar também nos livros a terminologia diferente. Pode ser brônquio primário, secundário, terciário. Na verdade, o primário seria o principal, o secundário lobar, terciário segmentar, mas a lógica é a mesma. O que interessa aqui é que eles ramificam
sendo sempre em número maior de ramos e sempre com diâmetro menor. Então, após se ramificar em broncos segmentares, eles se ramificam em bronquíolos. Então aqui ó, a gente está vendo um bronquíolo e bronquíolos. Depois ele tem essa formação que a gente chama de saco alveolar. Então aqui é um saco alveolar, aqui é outro e aqui é outro saco alveolar. O saco alveolar ele é composto por alvéolos pulmonares, que são essas bolinhas, é como se fosse um cacho de uva. Ele é o que a gente chama de porção terminal já da árvore brônquica. Por quê? Porque o ar que entra por aqui, ele não tem mais para onde ir. Ele tem que entrar por aqui, fazer a troca gasosa aqui nos alvéolos pulmonares. Então, olha aqui, essa bolinha aqui é um alvéolo pulmonar. O ar entra nesse alvéolo pulmonar, ele é muito vascularizado, então aqui a gente consegue ver que tem uma grande rede capilar, passa muito sangue. Essa membrana que delimita esse alvéolo é extremamente fina, permite a troca de gases entre a vascularização e o alvéolo. Então, nós temos aqui os bronquíolos, o saco alveolar formado por vários alvéolos pulmonares. E aqui é onde ocorre o que a gente chama de hematose, ou a troca gasosa propriamente dita. Então, o oxigênio vai entrar e o CO2 em excesso vai sair. Aqui nessa figura é bem interessante, apesar de eles usarem terminações um pouco diferentes, terminologia um pouco diferente, aqui eles chamam de bronquíolos terminais, ductos alveolares, o interessante é ver aqui que existe uma ramificação a partir da traqueia até chegar aqui nos ductos alveolares e sacos alveolares. E essa ramificação, a gente pode ver aqui, ó, o diâmetro e o comprimento é cada vez menor, ou seja, quanto mais se ramifica, esses ramos são cada vez menores, o número das ramificações é cada vez maior, então 1 vira 2, 2 vira 7, 7 vira 30, 30 vira 50. Então é aqui a quantidade de ramificações que existem aqui nos sacos alveolares. Como ele se ramifica muito, 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 permite o aumento da superfície de contato com o ar. Então ele se ramifica muito e significa que o ar tem mais contato com a parede e permite maior troca gasosa. Então essa última coluna aqui, isso aqui é no humano, tá? Mas em todos os mamíferos domésticos vão ser da mesma forma. Essa última coluna aqui, ele mostra a área onde o ar tem contato com a parede do alvéolo, ou com a parede da porção respiratória. E a gente consegue ver aqui que a área de contato é muito maior do que a área de contato antes de ramificar. Ok? Então, essa estrutura toda que eu falei aqui para vocês, abaixo de brônquios, ela já se encontra no interior do pulmão. Então, o pulmão é essa grande estrutura aqui, que fica localizada na cavidade torácica, protegida por esses ossos aqui que a gente já viu na aula de osteologia, que são as costelas, lateralmente e dorsalmente pelas costelas, porque a costela faz assim, completamente dorsal pelas vértebras, e o assoalho da cavidade torácica é protegido pelo externo e por essas cartilagens externais. Então, o pulmão ele é um órgão vital, ele fica dentro da cavidade torácica e ele é revestido por uma membrana que a gente chama de pleura. Então, nessa foto aqui, ó, a gente consegue, já finalizando, a gente consegue ver um pulmão de um equino. O pulmão de equino ele tem pouquíssimas lobações, ele é um dos mamíferos domésticos que é menos lobado. E a gente consegue ver essa peça aqui, ele tá fixada em formol, por isso que ela está acinzentada. E geralmente a coloração dela é rosa. E a gente consegue ver que aqui, essa peça já está degradada e tem essa porçãozinha que está saindo essa membrana. Essa membrana aqui que está saindo não é normal estar dessa forma, né? Isso aqui é uma peça anatômica. Mas é interessante para mostrar a parte da pleura. A pleura é esse revestimento aqui. Então, às vezes, o animal tem pleurite, que é uma inflamação da pleura. É uma inflamação desse revestimento aqui, ó. Ok? Essa pleura reveste todo o pulmão e reveste toda a parede da cavidade torácica. Então, existe um espaço entre essas duas pleuras. A que reveste o pulmão e a que reveste a parede da cavidade torácica.
que a gente chama de cavidade pleural, onde o pulmão tem o espaço para se expandir e se contrair. Quem faz essa expansão do pulmão é a pressão negativa, e quem gera essa pressão negativa é a cavidade torácica, que expande com os músculos intercostais e costais, do dorso, expande, gera uma pressão negativa, junto com um outro tipo de músculo que a gente chama de diafragma. O diafragma é um outro músculo que divide a cavidade torácica da cavidade abdominal. Esse diafragma também permite essa expansão da cavidade torácica, cria uma pressão negativa. Essa pressão negativa faz com que o ar externamente queira entrar no pulmão. Depois, toda essa musculatura contrai e faz o ar sair. Então, a troca gasosa, a inspiração e a expiração são feitas dessa forma. Então, aqui a gente termina a nossa aula de sistema respiratório. A gente viu como que ele é classificado funcional e morfologicamente. A gente viu todos os componentes do sistema respiratório, desde a cavidade nasal, desde o nariz, na verdade, passando pela cavidade nasal, faringe, laringe, traqueia, brônquios, pulmão e essa cavidade torácica que permite essa expansão do pulmão. Então a gente viu tanto a estrutura quanto a função dos componentes desse sistema. Então até a próxima, façam uma revisão, deem uma olhada, voltem, anotem tudo. Vamos.